Gente, eu quero ler aqui um texto do Evangelho. É um texto para elucidar, trazendo para os nossos momentos, os nossos dias atuais, aquilo que está dito aqui nos Evangelhos. E como eu estou usando os aparatos da atualidade, eu estou usando os mecanismos da atualidade, eu estou usando meios de comunicação vigentes da atualidade e que pode ser visto em qualquer lugar. Não é somente uma escrita, mas também você pode ver o meu rosto, também você pode ver as minhas expressões, você pode ver o meu olhar e saber se aquilo que eu estou dizendo é dito com o coração, é dito com as emoções, é dito com as convicções de um ser que crê. Eu estava só observando nesses últimos dias de uma pessoa que ele é um pouco mais velho do que eu e tem lá a sua fama, os seus conhecidos, muito é conhecido no país inteiro. Alguém deve conhecer, sempre alguém em qualquer lugar do país conheça, usando veementemente a sua voz, o seu verbo, para denegrir a imagem de uma pessoa. Ela é isso, ela é aquilo. Eu não vou nem descrever com as palavras que ele disse. Aí, outros dias depois, já pega um papel, como se tivesse vindo do Tribunal de Justiça Eleitoral, coisa que está negado, que não foi enviado nenhum documento para ele, e ele já não é veemente no que diz, mas ele pega um papel e lê aquilo dizendo: o Lula não é isso, o Lula não é contra isso, não é contra aquilo, então eu vou desmentir o que eu disse anteriormente. Tanto quanto a Marina, tanto quanto contra o Lula, ele falou as barbaridades dele. Depois veio se desculpar, mas aquilo que parece que não houve nenhuma mudança. Mas o fato é que eu vou ler o que está escrito aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso de número 31. Marcos 8, 31. A ocorrência que está aqui, a partir do verso 31, vem em seguida das declarações de Pedro lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta o que dizem as pessoas acerca do Filho do Homem. E eles mencionam que muitos dizem que tu é Jeremias, que tu é Elias, que tu é um dos profetas. E Jesus pergunta: mas entre vocês que me seguem, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro é um a declarar e dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A partir disso, Jesus começa a ensinar. Ele diz: olha, não falem disso para ninguém, fiquem quietos, fiquem entre vocês, que eu sou o Cristo. E passou a ensinar. E disse que o Filho do Homem tinha de sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas.
e que tinha de ser morto e ser levantado 3 dias depois. De fato, fez essa declaração abertamente. Ele disse com toda clareza que iria ser rejeitado pelos sacerdotes, pelos escribas, que eles levariam até as autoridades de Roma e que seria crucificado e depois ressuscitaria. Com toda clareza. Mas Pedro chamou Jesus à parte. Como eu disse no começo, usando as metáforas de hoje, Pedro chamou Jesus à parte dos outros discípulos e disse, começou a censurar a Jesus. Olha, isso jamais vai acontecer. Isso não pode acontecer, você não pode morrer. Agora é a hora de a gente formar uma rebelião e não deixar que você morra. Que tal, nos dias de hoje, pegarmos uma metralhadora e metralhar todo mundo? Que tal nós arranjarmos nossos aparatos e não deixar que ninguém te pegue? Quem se aproximar, quem chegar perto, a gente detona? Só que Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você não tem os pensamentos de Deus. Tu não pensas, tu não cogitas, tu não medita, tu não raciocina com os pensamentos de Deus, mas os de homens. Pensamentos de homens, raciocínios de homens, que só pensa no imediato, porque ele disse, eu vou ressuscitar, mas ele não deu ouvidos a isso, que não queria que ele morresse. Chamou então a multidão junto com seus discípulos. Tinha mais pessoas. Chamou a multidão junto com seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, Pedro estava censurando Jesus e que Jesus não morresse, não fosse para a cruz. E Jesus disse, olha, quem quiser ser meu discípulo, vem comigo, pegue cada um a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder, se vocês forem mortos pela minha causa e pela causa do Evangelho, a salvará. Realmente, de que adianta o homem metralhar todo mundo, matar seja lá quem vier lhe atacar? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ficar vivo ele só, e perder a sua alma, a sua vida, a vida de um ser o que realmente o homem daria em troca de sua vida? O que daria o homem em troca de sua vida? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras entre esta geração adúltera e pecadora, desse
o Filho do Homem também se envergonhará quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Era até aqui que eu queria ler e colocar apenas para você meditar. Pergunte para você mesmo: o que eu dou em troca da minha vida? O que eu tenho a dar em troca da minha vida? Será mesmo realmente importante eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, perder a minha vida, perder o meu senso, perder o meu bom senso, perder a minha capacidade de vivência natural das coisas para usar de violência, para ser o Qual é o propósito da sua vida? Seguir Jesus com todas as implicações. Se morrer pela minha causa e pela causa do Evangelho, você salvou a sua vida? Ou importa você permanecer vivo mais uns dias, mais algum tempo, mais alguns meses, mais alguns anos, e a sua alma ficar seca, morta em você? É como a frase que o padre Fábio de Mello disse: se eu digo ser cristão, eu me coloco naturalmente posicionado. Para quê? Para não ser injusto, para não ser intolerante, para não ser o defensor do mal, para não ser hipócrita, para ser honesto. Porque ser cristão não é roupa que visto quando me convém. E ele não está falando dessa roupa, ele está falando de coisas espirituais. Ele não está falando das coisas terrenas. É de coisas espirituais. Ser cristão não é roupa que visto quando me convém. Eu falo a verdade se me beneficiar. Mas se não me beneficiar, eu digo a mentira. É assim? Porque Jesus disse, em defesa do Evangelho, Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não inventa caso, não cria caso, não inventa fake news, não seja mentiroso, não seja filho do diabo. Seja verdadeiro, seja honesto. Se você quer ser verdadeiro cristão. Porque Jesus disse, e Jesus disse àqueles que creram, diz àqueles que creem e dizem ser cristãos: se vós permanecerdes, não é só quando convém, é se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se ficar essa, entre vai e volta, fica ali, depois muda para acolá, meias verdades, subterfúgios para sair, para não se encarar, para não olhar para dentro de si, certamente não chegará a conhecer a verdade. Mas se crê de todo o coração, ainda que a verdade coloque você em risco, aí sim é que você está olhando para dentro de si, se enxergando.
E aí você pode se arrepender pelos seus erros e não ficar criando um caso de falso arrependimento. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós paremos para pensar e começar a ouvir o nosso coração. Como tem muitas pessoas como que dizem, eu não consigo nem ouvir o meu próprio áudio quando eu mando para alguém. É uma analogia de quem não consegue parar para escutar a sua alma, se a sua alma está querendo outra coisa, mas o que lhe cercou e o que lhe provocou para ser daquele modo é realmente daquele modo. Ou se a sua alma tem algo mais importante a dizer e você está aprendendo e segurando. Comece a ouvir a sua alma, porque oração é isso. Ouvir a sua alma e dizer diante de Deus aquilo que eu preciso, aquilo que está em meu coração. Senhor, olhe para dentro do meu coração, pois eu te peço que o Senhor coloque paz no nosso país e que ele não venha a ser governado por alguém que tenta destruir de qualquer forma. Por alguém que diz que o que importa é matar, não importa se inocentes morram. Senhor Jesus, que os pobres passem a enxergar para não serem escorraçados e ao mesmo tempo ainda ser o cara que diz, eu vou votar nele. Senhor, abre o nosso coração e abre o nosso entendimento para que percebamos o quanto distante estamos do relacionamento profundo contigo. Que muitas das vezes somos esponjas embebidas de vinagre. E que vinagre não mata a tua sede. Que sejamos nós aqueles que oferecem água para quem tem sede, pão para quem tem fome, roupa para quem está nu. Senhor, tu disse, mandando escrever para aquela igreja de Laodiceia, que se achava, arrogava de ser rica, e disse, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras, aquelas que eu já de antemão disse que deveriam ser praticadas. Adquire de mim ouro, para que te enriqueças. Adquire de mim colírio, para que enxergues com nitidez. Adquire de mim as verdadeiras roupas, as roupas espirituais, para que cubras a tua nudez. Ah, Senhor, tu sabes o que eu te peço, embora muitos aqui não entendam o que estou pedindo. Mas te peço, Senhor, que os seus corações amoleçam para entrar a semente da tua palavra e que a partir desse momento eles comecem a meditar, a pensar
no que a tua palavra ensina. Persevera, persevera em fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo a recompensa virá. Persevera, sede perseverantes, porque é na perseverança que confirmareis a vossa salvação. É na perseverança da vossa fé que confirmareis a vossa salvação. Ó Senhor, que a tua palavra penetre nos corações. Que o Senhor Jesus vos abençoe e que esta palavra seja uma palavra de exortação, de ensino, para edificação da sua vida e para consolo da sua alma.